E aí galera, beleza? A gente vai trabalhar hoje função do segundo grau, também chamada de função quadrática, tá? Nós já trabalhamos função do primeiro grau juntos em sala, função composta, função inversa. Hoje a gente vai trabalhar função do segundo grau. Por que é do segundo grau, professor? Porque a gente diz que é do segundo grau. Ela é desse tipo aqui, ó, o modelo dela. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Não sei se você lembra, mas espero que sim. Função no primeiro grau, f de x é igual a ax mais b. O expoente era 1, por isso que ela é do primeiro grau. Essa daqui é do segundo, porque o expoente é 2. Por isso que ela é do segundo grau. O expoente máximo do x é 2, tá? Lembrando que meu f de x, ele é o y, porque y está em função de x, por isso que eu chamo de f de x. E assim eu denomino uma função. Você vai ter que lembrar do teu gráfico, tá? Meu gráfico é em formato de parábola, tem concavidade para cima ou para baixo, eu encontro as raízes, o seu termo independente. Nós vamos aprender isso tudo, calmamente, tá? Comportamento de uma função. O A é um cara que vai influenciar bastante a minha função. Quando o meu A ele é maior do que zero, a minha função ela tem concavidade para cima. Dizem os mais animados que ela está feliz, né? É assim, beleza? E quando o meu A ele é menor do que zero, ela tem concavidade para baixo. A galera diz que ela está triste. Não sou muito a favor dessas coisas não, acho que ela sempre está feliz, tá? Ainda que com a boca meio assim, mas ela está feliz também. Tem problema não. Mas aí continuamos. Pô, professor, então só de eu olhar o meu A, o que é o número maior do que zero? O número positivo. Menor do que zero é o número negativo. Só pelo sinal do A, eu já consigo saber se a minha concavidade é para cima ou para baixo. Beleza? Tranquilo. Outra coisa relevante para nós é o meu C. Quem é esse C, professor? C é o termo independente. Lembra lá na função do primeiro grau? Volta para cá, função do primeiro grau. Na minha função do primeiro grau, o B, que é o termo independente, é onde eu cortava o eixo Y. Na minha função aqui do segundo grau, quem é o meu termo independente é o C. Por que termo independente? Porque ele não tem x nele. Ele não é acompanhado do x, ele é sozinho, por isso que a gente chama de independente, tá? O meu termo independente é o C. Se eu colocar 0 no lugar do x, imagine colocar 0 no lugar do x. A vezes 0, 0. B vezes 0, 0. Sobrou quem? O C. Ou seja, meu C, na minha função, vai ser onde eu toco o eixo Y. Sempre vai existir esse ponto aqui, ó. Quando x é 0, y é C. Esse cara é onde toca y. Beleza? Quando eu for montar meu gráfico. Pô, então já tem duas coisas relevantes aqui, professor. Vamos lá. Como que eu faço o gráfico? Eu preciso analisar alguns pontos. Analiso concavidade. Primeiro ponto, beleza. Segunda coisa que eu vou analisar vai ser achar as raízes. Achar as raízes, que eu posso achar por soma e produto, eu posso achar por Bhaskara ou de qualquer outra forma que eu souber. Terceiro ponto, analisar o C. C, que eu acabei de escrever, é onde toca Y. E para fechar, eu vou analisar o que eu chamo de vértice. Gente, vértice é um ponto só. Se ela tem concavidade para cima, vértice é esse cara aqui, ó. Se ela tem concavidade para baixo, vértice é esse cara. Tem aluno que viaja numa maionese louca, que diz que x do vértice é quando é concavidade para cima, y do vértice é quando é concavidade para baixo, ou vice-versa. Loucura, tá? X do vértice e y do vértice são dois valores para definir um só ponto. O ponto não é x e y.
Não é par ordenado? Por que par? Porque são dois. Ordenado é porque tem uma ordem, x, y. Então, meu vértice ele é composto por dois valores, x do vértice e y do vértice. Beleza? Que a gente vai concluir esses dois valores aqui, chegar na ideia da fórmula, vai ficar bem tranquilo, tá? Vou começar para você entender com um exemplo aqui. Vou passar um exemplo e a gente vai achar esses caras todos aqui dentro do meu exemplo, beleza? Então a gente vai ver concavidade, vai achar as raízes, vai ver o C e vai achar o vértice, ok? Vou apagar aqui para a gente fazer o exemplo. Vou fazer o esboço do gráfico aqui de uma função. Esboço do gráfico dessa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos, ou melhor, vou escrever assim, ó, 2x ao quadrado, ok? Deixa eu ver aqui valores para poder ficar bem legal. Menos 16x mais 24. Então eu tenho uma função. 2x ao quadrado menos 16x mais 24. Olhando para essa função aqui, meu a é 2, meu b é menos 16, meu c é 24, beleza? Cara, só de olhar para essa função, eu consigo saber uma coisa, a minha concavidade. Meu a é 2, 2 é positivo. Pô, se 2 é positivo, eu já posso, só de olhar para esse cara, saber que a minha função ela vai ser assim, concavidade para cima, beleza? Então agora vamos analisar juntos aqui. Próximo passo depois de analisar a concavidade, volta aí para tu dar uma olhada, volta o vídeo um pouco, beleza? Próximo passo é o quê? Achar as raízes, beleza? Pô, professor, como é que eu acho as raízes? Quem são as raízes? Raízes são os valores de x quando y é zero. Então eu vou pegar minha função 2x ao quadrado menos 16x mais 24 e vou igualar a zero. Aqui eu acho as minhas raízes. Professor, posso simplificar por 2 para fazer delta, fazer o Bhaskara? Pode, cara. É igual a zero. Vou dividir por 2 em ambos os lados. X ao quadrado menos 8x mais 12. 0 dividido por 2 continua dando zero, ok? Você pode fazer delta aqui. Você pode fazer soma e produto. Eu particularmente vou fazer essa por soma e produto, mas depois eu vou voltar para tu ver a importância caso você tivesse feito delta, tá? A soma é 8, o produto é 12. Dois números que multiplicados dão 12 e somados dão 8. Simples demais, né? 2 e 6, correto? Então as minhas raízes são 2 e 6. Outra coisa que eu pedi para você olhar depois da concavidade e depois de achar as raízes, dá uma olhadinha aí. Era o quê? O C. Quem é o meu C? C igual a 24. Onde toca Y. Não se esqueça disso. E qual a última coisa que eu pedi para você ver? Foi o vértice. Antes de eu calcular o vértice, vou começar a fazer o esboço do gráfico para tu dar uma olhada. Aqui do lado aqui eu vou fazer o esboço para você. Vamos lá, junto comigo. Plano cartesiano, né? Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y, beleza? Eu tenho minhas duas raízes, 2 e 6, então eu marco 2 pontos, 2 e 6. Não preciso botar régua, nada disso, é esboço, ok? E ela é concavidade para cima. Como diria meu amigo Adriano, ela tá feliz, beleza? Então vai ser assim, ó. Só para tu ter uma ideia. Dá uma continuidade para ficar mais parecido os dois lados, assim? Ok? Quem é esse cara aqui? x1 e x2. Quais são os valores? 2 e 6. Pelo amor de Deus, tu não vai colocar 6 aqui e 2 aqui, tá bom? Primeiro 2, depois o 6. Ok? Raízes, concavidade para cima. Pô, já usei isso aqui
Tá maneiro, professor. Já usei as minhas duas raízes? Show de bola. E esse cara aqui? C é onde toca Y. Onde é que eu tô tocando Y, professor? Toco Y aqui, ó. 24. Não é o meu C? Maneiro, já tenho mais um ponto. Show de bola. Quem tá faltando? Tá faltando achar o vértice. Caramba. Como é que eu acho o vértice, professor? O vértice, primeiramente, é esse ponto aqui. Se tu perceber o x do vértice, ele tem uma lógica muito simples, o x do vértice. Ele está entre esses dois pontos. Quem está entre 2 e 6? A média é entre 2 e 6. Somos 2 e divide por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Então, meu x do vértice... Pô, professor, pode fazer assim? Com certeza pode. 4. Ele é a média dos dois. Pô, mas não tem uma fórmula para x do vértice? Tem uma fórmula. X do vértice. Aqui embaixo para você. Eu te falei que x do vértice, eu podia somar as duas raízes, x1 mais x2 e dividir por 2. Não foi isso que eu te falei? Quem é x1 mais x2? Soma das raízes. Quando tu faz soma e produto, tu não aprende que soma das raízes é menos b sobre a. Menos b sobre a dividido por 2 vai dar o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Menos b sobre 2a. Ou seja, essa é a fórmula de x do vértice. Anota lá no canto então. Pô, professor, que coisa linda. Menos b sobre 2a, x do vértice. Mas eu não sou obrigado a usar a fórmula. Eu posso simplesmente usar pensamento, aritmética. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Quem quis usar fórmula, vem aqui, ó. Menos b, menos 16, 16. Sobre 2 vezes 2, que é 4. 16 sobre 4, eu chego no mesmo 4, usando fórmula. Aí fica a seu critério, tá bom? Y do vértice vai dar um trabalhinho aqui deduzir, mas só uma forma mais prática. Bastava você fazer f do x do vértice. Como assim, professor? Meu x do vértice não deu 4? Não deu 4? Pega o 4 e substitui ali na sua função, ó. Na sua função inicial, na original, né? Na simplificada por 2 não, hein, pô. Na inicial. F de 4 não, vai ficar feio. F do 4, ok? F do 4, substitui lá, vai ficar o quê? 2 vezes 4 ao quadrado menos 16 vezes 4 mais 24. Beleza? 2 vezes 4 ao quadrado, 2 vezes 16. Já vou resolver direto isso daqui. 32. Beleza? 16 vezes 4, 64. Mais 24. Aqui dá menos 32. Menos 32 mais 24, menos 8. Meu y do vértice é menos 8. Olha que coisa linda. Pô, professor, mas tem fórmula também? Pessoal que é meio gosta de fórmula, né? Vocês são meio problemáticos com isso. Não tem problema não. Tem uma fórmula sim. Inclusive você deduz ela rapidinho. Se você pegar esse menos b sobre 2a e substituir aqui, ó, aí tu faz lá, menos 2 vezes menos b sobre 2a, ou então você substitui na fórmula genérica do ax ao quadrado, você chega na dedução dessa fórmula. Eu não vou fazer agora, vai tomar muito nosso tempo. Menos delta sobre 4a. Essa é a fórmula. Professor, mas se eu quisesse usar a fórmula, então quem fez por soma e produto? Vai ter que voltar e achar o delta. Desnecessário. Pô, professor, mas eu fiz com delta aqui. B ao quadrado menos 4ac, 64 menos 48. Pô, professor, nem deu tanto trabalho assim, professor. Eu fiz por delta, maneiro. Achou o delta lá 16? Show de bola. Quando você for substituir aqui vai dar errado. Por quê, professor? Porque tu usou o delta da equação simplificada. Você teria que usar o delta dela original. Pô, professor, para fazer assim não pode simplificar? Até pode. Mas tu vai ter que depois pegar o delta, multiplicar pelo valor que você simplificou ao quadrado, se você for dividir com o teu A original, se for dividir com o teu A já simplificado, só multiplicar uma vez, ou seja, muita regra, muita bagunça. Se você quiser usar a fórmula do delta, tem que fazer o delta dessa daqui original, filho. Olha o trabalho que você vai ter desnecessário. Basta fazer isso daqui, ó. Olha a simplicidade.
eu peguei e fiz o f do x do vértice. Por que o f do x do vértice? Entende a lógica? Quando x é 4, qual é o valor de y? Esse valor aqui, que eu acabei de descobrir, menos 8. O vértice, ponto. Tá? Outra coisa importante que eu quero falar com você aqui é acerca de simetria. Daqui a pouco eu falo melhor de simetria, mas só para tu entender uma lógica inicial. Onde é que é meu eixo de simetria? Simetria é onde eu vou dividir o meu desenho ao meio, como se fosse um espelho, tá bom? Meu eixo de simetria está aqui, ó, passando pelo vértice. Eixo de simetria. Eixo de simetria. Esse aqui, que eu tracei em vermelho. Ele está no 4. Eu quero que tu entenda o seguinte. Se eu andar uma casa para cá, 5, vai dar o mesmo valor de se eu andar uma casa para cá, 3. Ou seja, o f de 3 é igual ao f de 5. Substitui 3 na tua função. 2 vezes 3 ao quadrado menos 16 vezes 3 mais 24. Substitui 5. 2 vezes 5 ao quadrado menos 16 vezes 5 mais 24. Vai dar o mesmo valor. Porque o eixo de simetria dividiu aqui, ó. Eu andei para cá uma casa, andei para cá uma casa. Por isso que aqui, quando eu ando 2, e eu ando 2, o f de 2 é igual ao f de 6, que é 0. Pô, professor, se eu andar, então, 3 casas, tipo esse ponto aqui, ó, o ponto 1, ele vai dar um valor aqui igual ao 7. Porque do 4 para o 1 eu voltei 3, do 4 para o 7 eu andei 3 para frente. Ele é exatamente o centro. Qualquer par de números que a média deles for o 4 que está no meio, vai dar o mesmo valor. Então eu também posso dizer que o f de 1 é igual ao f de 7. Porque a média entre eles é 4 que está no meio. Pô, professor, volta mais uma casa então. O f de 0. Volto 4. Então avanço 4. É igual ao f de 8. Que por um acaso é quanto? 24. Eu poderia, então, no meu desenho, já afirmar isso daqui, ó. Esse 24 vem até aqui, que é 8. Tem lógica para você isso? Daqui para cá até a metade eu andei 4, então para chegar no 24 de novo eu vou ter que andar mais 4, que é o 8. Essa é a ideia de eixo de simetria, tá bom? Agora eu vou apagar esse exemplo, tá? E eu vou passar para vocês um próximo exemplo, para depois a gente fazer as gerais. Escrever todos os possíveis casos no quadro. Não vou me prender muito nas contas, tá? Vou deixar por critério de vocês aí, a forma que vai fazer, o modo que vai querer fazer, a preferência de cada um. Vou querer o esboço do gráfico dessa função aqui agora, hein? Ó, x ao quadrado menos 10x mais 25, beleza? Só de olhar para cá, meu A é 1, meu B é menos 10, meu C é 25. Já que o meu A é 1, minha concavidade é para cima. Minha raiz igual a 0 e resolve. Quem já olhou para cá e viu que isso é um trinômio quadrado perfeito, eu te amo, mas eu vou fingir que eu não vi, tá? Vamos resolver. Igualei a 0. Básica, era só um produto do jeito que os senhores preferirem. Minha soma é 10, meu produto é 25, quem são minhas raízes? 5 e 5. Quem começou a resolver, tu vê que teu delta dá 0, por isso que são duas raízes reais iguais, tá? 5 e 5. Como é que fica isso no gráfico, professor? 2 pontos, 5 e 5? Loucura, né? 5 é o mesmo ponto que o 5. Então, ó, só para adiantar para você, vai ser uma parada assim, ó. Um único ponto, 5.
a minha parábola ela é tangente ao eixo X. Ela corta um único ponto. Meu C, lembra da minha análise? Quem é o meu C? C igual a 25. Então ela corta ali quem? O 25. Tá simples. E o meu vértice? Eu quero que tu entenda o seguinte, preciso calcular meu vértice, cara? Existe a necessidade? Menos B sobre 2A. Ah, pô, mas o meu vértice tá aqui já, cara. Olha a questão aqui, meu vértice é quanto? 5. Acabou. Pô, professor, quando o delta for 0, o teu vértice é a própria raiz? Sim. Então vamos começar a analisar as possibilidades, tá? Agora vai ser uma ideia que vai servir para todo mundo. Primeiro, quando o meu A for maior do que 0. Meu A sendo maior do que 0, eu terei aqui, ó, 3 possibilidades ainda. Então, um espaço maior entre elas. 3 possibilidades. Eu tenho o meu delta maior do que 0, o meu delta igual a 0 e o meu delta menor do que 0. Beleza? Quando o meu delta é maior do que 0, eu não tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, o meu gráfico vai ser assim, ó. Aqui é o eixo X. Meu gráfico vai ser assim. Cortando duas raízes. Se o meu delta é igual a 0, eu tenho somente uma raiz. Se eu tenho somente uma raiz, o meu gráfico vai ser assim, ó. Cortando somente um ponto. Aqui eu tenho duas raízes, x1 e x2. Aqui, ó, as raízes são iguais. Pois se o meu gráfico, quando o delta dá negativo, professor, lembra quando tu resolvia lá a equação do segundo grau, delta negativo, tu parava e falava, pô, não tem raiz. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Não tem raiz. Pô, se não tem raiz, não tem função? Não, tem função sim. Só não tem raiz, só não corta em nenhum ponto. Ela está flutuando, não está encostando no eixo X, ok? Isso tudo com cavidade para cima. Agora vamos analisar com cavidade para baixo. Delta menor, o A menor do que 0, perdão, delta não, A menor do que 0. Quando o meu delta for maior do que 0, quando o meu delta for igual a 0, e para fechar, quando o meu delta for menor do que 0, tá? Delta maior do que 0, duas raízes, x1 e x2, só que agora com cavidade para baixo. Delta igual a 0, uma raiz só, com cavidade para baixo, porque o meu A é negativo. Um cara assim. E quando o delta for negativo, professor, ela vai estar para baixo sem encostar, tá mergulhando ou tá flutuando no universo paralelo, do jeito que você quiser. Tá? Depende do seu nível de loucura. Resumindo, isso daqui, ó, é um esboço que tu vai olhar para um gráfico que a função vai te dar e você já tem que ter isso em mente. Pô, se ele me dá um gráfico cortando em 2 pontos, meu delta é maior do que 0. Se ele me dá um gráfico cortando em um ponto somente no x, pô, já sei que meu delta é igual a 0. Daí eu já acho que ele está me pedindo. Tá flutuando, o delta é menor do que 0. Nesses dois casos aqui caem na equação, né? No caso, quando o delta é igual a 0, tu já acha um valor absoluto direto, tá? Então, a questão vai te dizer, tá bom? Nós vamos começar fazendo umas questões num nível tranquilo, tá? Por isso que a gente escolheu fazer as questões do Enem, que é num nível tranquilo para vocês serem bem felizes e vocês saberem que o Enem é fácil para vocês, gente. E vocês vão ser aprovados. Conforme eu sempre falo, a grande dificuldade do Enem é o quê? Quantidade de questões. Então vocês vão fazer as questões isoladamente e vão achar simples. Só peço para vocês estudarem com muitas questões. Que depois que tu tá na 10ª, tua mente já tá trabalhando meio desnorteada, tá? Então vou passar aqui no slide para vocês a primeira questão. Para uma feira de ciências, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. Então tem 2 projetos, tá? Tem o primeiro que é o A e tem o outro que é o B. Eles vão ser lançados.
O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo do projétil B interceptar o A. Então, vai ter o lançamento do A. Olha a legenda aqui. Olha o meu projétil A. Ele faz esse percurso aqui, ó, em forma de parábola. Função do segundo grau. Projétil B. Função do primeiro grau. É uma reta. Então, ó, a matéria que a gente tinha visto em sala já, hein? Não vem falar que nunca viu isso, que tu viu sim. Agora vamos lá. Ele me disse aqui, ó, para que isso aconteça, um dos projetos descreverá a trajetória parabólica, que é o A, enquanto o outro vai descrever uma trajetória supostamente retilínea. Isso daqui é só para não ter anulação, né? Comentei com vocês da não existência de reta, um pedaço de uma curva, depois ele vai cair, mas é só para não anularem a questão. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo. Então aqui eu tenho o tempo em segundos e a altura que ele está em metros, beleza? Cuidado para não confundir a casa, aqui tá até legal, ó, 1, 2, 3, 4, mas aqui ó, tá andando de 4 em 4, beleza? Então não vai contar 1, 2, 3 não, aqui 4, 8, 12, 16, 20, tá? A gente vai disponibilizar para vocês depois essas questões, para vocês acompanharem melhor aí. Com base nessas situações, com base nessas simulações, perdão, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual é o objetivo? Repetindo, alcançar na sua altura máxima. O projétil B vai ter que interceptar o A na altura máxima. Qual é a altura máxima, cara? Qual é a altura máxima? A altura máxima é esse ponto aqui, ó. Ele está interceptando nesse ponto aqui. Tinha que estar interceptando aqui, então a minha reta não tinha que ser assim. Ela tinha que sair daqui e passar aqui, ó. Está interceptando no ponto errado. Aí vamos lá. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá... E o que tem que acontecer com o coeficiente angular? Na verdade, essa questão é de funções, juntando as duas, primeiro e segundo grau, mas a base dela mesma, a tônica da questão é função do primeiro grau. Repetindo para você, coeficiente angular da função do primeiro grau. Só vou fazer um vale a pena ver de novo aqui, ó. Ó. Função do primeiro grau. Vimos isso em sala, hein? Coeficiente angular. Y igual a AX mais B. Esse coeficiente angular aqui, por que ele é angular? Por que ele é angular? Porque ele tem a ver com ângulo, tá? Ele é chamado coeficiente angular porque ele tem a ver com ângulo. Qual ângulo? O ângulo de inclinação da reta. A minha reta tem aqui um ângulo de inclinação. Esse coeficiente angular, ele é igual a tangente do ângulo de inclinação, que é alfa. Mas quem é essa tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Variação de y sobre variação de x. Beleza? Pô, então vamos analisar. Coisa linda, olha só. Pô, professor, poderia traçar os pontos, fazer um sistema para muita coisa desnecessária. Qual era o coeficiente angular dela inicialmente? Ó, inicial. Do jeito que ela tá ali. Do jeito que ela tá desenhada. Beleza? Escolhe um ponto qualquer. Vou escolher o ponto de interceptação. Esse ponto aqui, ó. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Eu te falei que ele é tangente. Se ele é tangente, olha para esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Beleza? Vou tentar desenhar aqui para você no quadro, só para tu entender a ilustração. Ela é assim. A primeira é essa aqui em azul. Ela está cortando aqui. Qual o valor da tangente desse ângulo alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Voltando para o desenho. Quem é esse cateto oposto? Esse cara aqui, ó. Olha aqui, conta comigo. 4, 8, 12. Não é 12? Olha o tamanho aqui, 12, ó. 12. Beleza? Então aqui eu tenho 12. 12 conforme a gente viu lá no desenho. E ali embaixo, professor? Olha aqui, ó. Até aqui, ó. Qual esse tamanho aqui? Daqui até aqui, ó. 6.
Pô, 12 sobre 6. Meu coeficiente angular dela inicial era 12 sobre 6. Ou seja, 2. Meu coeficiente angular é 2. Tá? E agora qual vai ser o coeficiente angular dela que ele está querendo? Corrigido, tá? Vou chamar de final, pós-correção, tá bom? Pô, deveria ser esse daqui que eu vou desenhar em vermelho aqui no quadro para você. Passando por esse ponto ali, ó. Ó, passando por aqui, pelo ponto máximo. Aí nós vamos fechar aqui, ó. Esse valor sobre esse valor. É o que deveria ser. Vamos voltar aqui pro desenho? Qual o tamanho aqui, ó? 16. O outro passava no 12. Esse agora é 16, professor. Então, ó, 16. Ok? 16 que a gente pegou lá do desenho. É o tamanho aqui. 16. Agora vamos voltar para descobrir esse tamanho aqui embaixo. Olha o tamanho aqui embaixo, ó, ó. Antes no outro ponto era no 6, daqui até aqui. Agora é só do 0 até o 4. Qual o tamanho aqui? 4. Meu coeficiente angular não é a tangente do ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, meu A final vai ser 16 sobre 4, 4. Ele mudou de 2 para 4. Aí ele me pergunta, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá acontecer o que com ele? Ele mudou de 2 para 4. Diminuiu 2 unidades? Diminuiu 4 unidades? Diminuiu 2 unidades? Não. Diminuiu 4? Aumentou 2? Aumentou 4, aumentou 8? Claro que não, né? De 2 para 4, o que acontece? Aumentei 2 unidades, letra C. Questão do Enem. Tá, gente? Tá aí para vocês, Enenzo, molezinha. Vamos para a próxima. Para você ver que é simples. Olha o que a gente usou, gente. Olha o mínimo de cálculos. Isso daqui foi porque eu te expliquei. Isso daqui foi porque eu desenhei algo que você já tinha na prova. Tu ia fazer em cima do teu desenho. Únicas contas que você fez? 2 divisões. E percebe já a resposta. Tá? Zero problema. Vamos para a próxima. Ainda ganhou uma revisão de função do primeiro grau, né? Vamos analisar aqui o que essa questão me fala. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Aí tu começa a olhar para essa questão, tu já dá uma tonteada já, né? Difícil pra caramba, nem um pouco. Conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Tem uma lei aí, tá? Provavelmente está com algum erro de digitação. Vou procurar para vocês, mas tem uma lei que define essa função, tá? Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V... Onde é o ponto V? Ó, C é a altura do líquido, que ele me falou, e V é o ponto que ele está me dando. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice. Olha aqui, é o vértice. Parecido com o exemplo que a gente fez anterior, tá? Localizado sobre o eixo X. Caramba, então tem uma raiz só nessa parada. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Pô, vamos dar uma olhada para cá? Vamos dar uma olhada para cá e a gente vai saber... Olhando para essa questão aqui, a gente vai saber o que eu tenho de informação relevante aqui. Eu tenho de informação, primeiro, que eu só tenho uma raiz, cara. Quando que acontece isso de eu só ter uma raiz? Quando o meu delta foi igual a 0. A questão me deu a função, tá, gente? Vou escrever aqui no quadro para vocês. Houve um erro de digitação aqui, por minha parte. Vou escrever para vocês, tá? F de x igual a 3 sobre 2 x ao quadrado menos 6x mais c, tá? Essa parte vai entrar aqui, ó. É dada pela lei, pontinho, aí entra isso daqui, ok? Onde C é a medida da altura do líquido. Então, ele me deu uma função quase pronta.
Eu sei quem é o A, eu sei quem é o B, eu só não sei quem é o C. Meu A é 3 sobre 2, meu B é menos 6, meu C, ele chamou de C simplesmente. E ele me disse que esse cara aqui, onde corta, né? É o próprio C da nossa função mesmo. Pô, como é que eu resolvo isso, professor? Eu não sei qual o valor de C, eu não sei qual o valor do V, eu não sei nada, cara. Mas eu sei que só tem uma raiz. Se eu só tenho uma raiz, quando que isso acontece? Eu escrevi no quadro para vocês. Quando meu delta for igual a zero. Lembra disso? Vou voltar aqui no quadro, ó. Aqui no canto. Ó. Delta maior do que zero, duas raízes. Lembra disso? Delta igual a zero, uma raiz somente. Não é isso que está acontecendo ali? Cortando em um ponto só. Olha o ponto V. Volta pro desenho. Olha o ponto V, ó. Uma raiz somente. Pô, acabou a questão, cara. Acabou a questão. Olha como é que a gente resolve. Delta tem que ser igual a zero. Tu fala, pô, professor, mas como é que eu vou achar delta? Quem é delta? B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Isso tem que ser igual a zero. Aqui eu calculo C. Findou a questão. Menos 6 ao quadrado. O menos 6 também está ao quadrado, tá? O menos também está. 36 positivo. Menos 4 multiplico 3, dá menos 12, dividido por 2, menos 6, C, igual a zero. Ok? Só para poder gerar um toque em você que está em casa agora, fazer essa maldade contigo, eu vou jogar o C para o outro lado. É o que tem letra para o lado que não tem para o outro lado. Ninguém disse que tem que ficar na esquerda e na direita. Então meu C vai ficar do outro lado, pode ficar tremendo à vontade. 36, o 6 está multiplicando, vem dividindo. 36 dividido por 6 vai ser igual a 6. Meu C é igual a 6. Se meu C é igual a 6, acabou. O que ele está me perguntando? Qual a altura do líquido? Pô, mas quem é a altura do líquido? Volta na questão. Onde C é a medida da altura do líquido. Quanto é? Letra E. O valor da altura do líquido ali em centímetros é 6. Beleza? O que a gente precisou para resolver essa questão, gente? Simplesmente analisar que ele está tangente ao eixo X. Quando isso acontece, meu delta é igual a zero. Ponto. Acabou a questão aí. Simplesmente com essa percepção. Que ele é tangente, então o delta é igual a zero. Lembra disso? Você resolve a questão. Simples. Vamos para a próxima? A temperatura T de um forno em graus centígrados, tá? É reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. Então ele falou o seguinte, tu desliga um forno, ele está na temperatura alta pra caramba. Conforme você desliga o forno, já para dar uma ajuda aí para os meus amigos de física, né? Uma ajuda não, né? Quem me dera, só para comentar um pouco a matéria deles, né? Eles vão parar de receber calor e vão começar a perder calor. A temperatura vai baixando, beleza? Então, se você pensar só numa ideia, imagina o seguinte, desliga no T0, coloca 0 no lugar do T, dá para enxergar ali, ó? Vou escrever para vocês, ó. Isso daqui foi até uma homenagem ao pessoal de física. O Enem é bem coerente nisso, né? Tesão, né? Geralmente eles usam para T de temperatura, não é? Tesão, temperatura esquenta da tesão. O pessoal gosta de usar essas pouca vergonha na aula de física. E o Tzinho é tempo, beleza? Então, ó. Qual vai ser a temperatura quando ele desliga? No instante zero. Ele me disse que o tempo é em minutos, né? Maneiro. Coloca zero aqui. 0 ao quadrado, 0 sobre 4, 0. 400 menos 0, 400. Então ela começou com 400 graus Celsius. O bagulho tá quente pra caramba. Aí tu coloca 1, coloca 2, coloca 3. Tu vai ver que a temperatura vai diminuindo. Que vai dar um valor aqui pra diminuir do 400 para cada vez ficando menor. Beleza? Foi o que ele falou. Mas ele só vai poder abrir esse forno quando a temperatura chegar no 39 graus Celsius. Vamos lá? A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento. Varia de acordo com a expressão abaixo. Com Tzinho, T minúsculo, em minutos, por motivos de segurança, a trava do forno só vai ser liberada quando o forno atinge a temperatura de 39. Temperatura, então, quem é 39? Tzão. Temperatura.
Qual é o tempo mínimo, qual é o Tzinho, em minutos, após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então é moleza, cara. No lugar aqui do Tzão, na fórmula, eu vou ter que colocar o quê? 39. Igual a 39. 39 vai ser igual. Beleza? Quem quiser fazer MMC agora, Deus te abençoe. Quem quiser deixar para fazer depois também, eu acho bem agradável. Vou pegar quem tem T. Esse cara, vou mudar ele para lá. Ele vem para cá, ele tá menos T ao quadrado sobre 4, vai ficar mais. Então vai ficar aqui, ó, T ao quadrado sobre 4, beleza? Do lado de lá já estava o 400, foi o 39 para lá menos 39, ok? T ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39. Quanto que é 400 menos 39? 361. Agora o 4 que está dividindo vai para lá multiplicando. Ó, T ao quadrado é igual a 4 vezes 361, não é 4.361 não, é 4 vezes 361. Pô, professor, por que tu não multiplica? Porque eu não quero. Vou tirar a raiz, já está os números com raiz, para que eu vou multiplicar? Expertise do coração. Esse ao quadrado vai para lá tirando a raiz, beleza? Pessoal que for fazer uma discursiva da UERJ, coloco mais ou menos e exclui o negativo, por ser tempo, beleza? Mas, no momento aqui agora, eu não vou nem usar essa analogia, não. Tira a raiz quadrada. É melhor tirar separadamente do que multiplicar, né? Para tirar a raiz quadrada, a gente fatora. Ele já me deu fatorado. Qual é a raiz quadrada do 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 361? Pô, 20 vezes 20 não é 400? É um pouquinho menor, né? 19 vezes 19. Tá? 2 vezes 19, agora ficou mais fácil, né? 38. Unidade, minutos, né? Então, após quanto tempo o forno chega a 39 graus Celsius? Após 38 minutos. Aí sim ele pode ser aberto. Beleza? Tá tranquilo, galera? A gente está fechando aqui essa ideia inicial de função quadrática. Mais para frente a gente vai fazer mais exercícios, a gente vai se aprofundar mais no assunto. Mas espero que vocês tenham entendido, beleza? Fica aqui meu abraço para vocês. Estou morrendo de saudade da aula para vocês, de conviver com vocês, de brincar com vocês um pouco. E espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? E eu vou pedir para vocês assistirem o próximo vídeo. E no comentário aí do vídeo, nos comentários do vídeo, eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, para a gente poder acompanhar quem está assistindo. Falou? Abraço, até a próxima.